meus irmãos. Como já disse também, né, o pastor Neto, mais uma vez eu parabenizo os nossos adolescentes. Eu comecei também, né, caminhei com música, trabalho dentro da igreja e com certeza isso transformou a minha vida, a minha história. Então, olhando para esses jovens, a gente lembra também, e logo mais, com certeza, muitos deles estarão aqui na frente, continuando, desenvolvendo trabalhos, ou aqui, ou em outros lugares, porque o reino de Deus é um reino que necessita, né, que as gerações estejam trabalhando. Pela graça de Deus, hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, encerrar essa série, né, Caminhando e Cantando. Já cantamos bastante, vamos cantar mais, e agora nós vamos caminhar, debruçar sobre a palavra. Também é um privilégio ter as crianças, os jovens, adolescentes, porque hoje o salmo que nós vamos trabalhar fala sobre família. É um grande alerta do Senhor para que a gente possa trabalhar, entender de que maneira nós que eu digo, igreja, povo de Deus, como nós devemos atuar, como nós devemos trabalhar, de que maneira nós devemos priorizar situações que muitas vezes nós temos deixado de lado. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127 é um salmo muito conhecido. Se você não o reconhecia, né, pelo número, coisa parecida, muito provavelmente você já o ouviu, ou em alguma liturgia, ou em algum momento. Então, meu grande desafio é um salmo praticamente autoexplicativo, né? O meu desafio é não falar aquilo que o salmo não diz, né? Então, nós vamos caminhar para tentar aprender mais daquilo que o Senhor tem expectativa que a gente possa aprender com a sua palavra. Salmo de número 127, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Se você tem aí alguém, né, da sua família, se você está próximo, nós teremos um momento de oração no final, com a sua família, juntos, reunidos. Mas eu gostaria que nesse momento você orasse pela sua vida. Que o Senhor trabalhasse para que nós possamos aprender através da palavra, que Ele possa atuar naquilo que nós necessitamos, como indivíduos e também como igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor fala através da Tua palavra. E é isso que nós pedimos, ó Deus, que na minha limitação, o Senhor utilize, ó Pai, como instrumento, que o Teu Espírito, Senhor, atue e fale livremente, ó Deus, e que nós possamos aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem registrado, ó Deus, para o Teu povo, e que possamos, ó Deus, colocar em prática no nosso dia a dia. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito claro, né, como eu falei, nos primeiros versículos e também nos finais, o salmista, ele fala para nós, ele nos dá um alerta sobre a importância do trabalho em relação à família. Então, é com muito cuidado, né, que tudo aquilo que eu vou falar, expor e conversar, de certa forma, com vocês nessa manhã, está dentro de, talvez, duas das principais esferas da nossa vida, do nosso caminhar, e que, de certa maneira, em muitos momentos, elas competem entre si, no nosso tempo, na nossa atenção, na nossa energia, que é a relação do trabalho e da família.
A nossa sociedade, ela tem a tendência, né? E isso sempre aconteceu, né? Mas de tempos em tempos, a gente vai focando em outras situações, a gente tem a tendência de valorizar determinados tipos de trabalho e muitas vezes dar uma menor importância para outros. Né? Se você é médico, engenheiro, advogado, muito provavelmente, né, o seu pai, a sua mãe incentivou a sua carreira, né, falou, olha, excelente, né, meu filho é doutor, meu filho faz isso, faz aquilo. Tem gente que chega, né, em determinado lugar, é reconhecido pela sua profissão, né, ou às vezes marca até uma família, né, quem que é fulano? Não, fulano é filho do médico, né, é filho do engenheiro, é filho disso, daquilo ali, né. Então, muitas vezes a nossa profissão, o nosso trabalho é extremamente valorizado, enquanto outros nem tanto. Né? Às vezes você fica meio sem graça, né? Ele fala, o que você é? Ah, não, eu sou, né, não sei, montador de andaime, né, torneiro mecânico, sou lixeiro, coisa parecida, como se esses trabalhos ou essas profissões fossem menos importantes. Né? Eu tive a oportunidade de morar numa cidade que, em determinada troca de prefeituras, teve uma greve, né, entre todos o pessoal que fazia a limpeza da cidade, recolhia o lixo. A cidade, em uma semana, ainda que era uma cidade que chovia muito, né, os problemas foram enormes. Né, desde a questão do transporte, o lixo começou a literalmente ir para a rua, né, quando chovia, carregava lixo para todos os lugares. Então, a cidade virou um caos. Então, eu acho muito interessante que o salmista, ele não aborda a questão do trabalho a partir daquilo que nós fazemos, mas ele aborda a questão do trabalho no como nós fazemos. Reparem, o salmista não fala, né, se você é líder, se você é um agricultor, se você tem algum tipo de profissão especial, ou mais importante na sociedade que está colocada, ele não fala sobre o que você faz, mas como você faz. Então, o meu primeiro alerta é que em nenhum momento o salmista fala que nós não devemos trabalhar. Muito pelo contrário. Desde o início, o alerta do salmista é justamente para as pessoas que trabalham. Né? Esse salmo é atribuído a Salomão e durante vários momentos em todo, né, o livro de Provérbios, nós vemos a importância do trabalho, né, alertas ao preguiçoso e coisa parecida. Então, o grande alerta desse salmo não é sobre se nós devemos ou não trabalhar, mas é quando o trabalho se torna algo inútil, algo vão, algo desprezível. Basicamente, o que o salmista está nos alertando é como nós não devemos proceder para não perdermos o nosso tempo. Trabalhar é bom? Excelente, mas pode se tornar algo fútil, algo vão no nosso caminhar. Então, logo nos 2 primeiros versículos, nós temos um alerta do salmista para que a gente possa entender 2 momentos em que o trabalho se torna inútil. Primeiro, meus irmãos, é importante que a gente entenda que o Salmo 127 revela muito do caráter do Deus que nós servimos. Versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Obrigado, querido. Em vão vigia o sentinela. Então, primeiro, meus irmãos, quando que o trabalho se torna inútil? A grande pergunta, né, que a gente pode pensar, e como que o Senhor se revela ou se interessa dentro dessas relações, é que não parece ser tão complicado assim edificar uma casa. E, obviamente, não é errado edificar a casa. O que a gente precisa para juntar, né? O que a gente precisa pensando numa estrutura de uma casa? Você precisa do material, né? Precisa de um projeto adequado, um tempo hábil, pessoas que possam, de repente, te ajudar, mas tem projetos que você consegue até realizar sozinho, né, com diligência, com material correto, pessoas ali que possam te ajudar. Então, a ideia que está sendo trabalhada aqui não é se é certo ou errado construir casas, lógico que não. O principal, ou o grande alerta que aparece nesse momento, é que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aqui o nome, né, o próprio Yahvé,
o Senhor Criador, o Senhor que fez o céu e a terra, parece que Ele está preocupado com o meu projeto ou com o seu projeto de edificação da casa. Será que Deus não tem nada mais importante para se preocupar, além do que eu e você estamos fazendo? Então, é óbvio, meus irmãos, que não é errado edificar a casa, né, construir casas, e da mesma forma não é errado proteger ou guardar a cidade. O que o salmista quer nos ensinar e nos colocar diante de uma perspectiva diferente é que o nosso Deus, Ele não faz distinção entre o sagrado e o secular. Deus, Ele não faz nenhum tipo de mudança ou transformação entre aquilo que é sagrado, entre os nossos planos, os nossos projetos, vou colocar entre aspas assim, né, relacionados à missão, relacionados à igreja, relacionados, né, a qualquer tipo de atividade eclesiástica, e também aquilo que nós chamamos hoje, né, de atividade secular, ou aquilo que nós fazemos no mundo. O Senhor não faz essa distinção. Quem faz muitas vezes, né, ou começa a olhar a nossa vida como se fosse vários departamentos, somos nós. Aquilo que nós somos na igreja, aquilo que nós fazemos para a igreja, os ministérios que nós atuamos, como se a nossa vida pudesse ser dividida, né, entre momentos em que nós estamos fazendo atividades para o reino e atividades seculares. Como se as atividades seculares fossem menos importantes e as atividades para a igreja, as atividades eclesiásticas fossem mais importantes. Não, meus irmãos, não é sobre isso que o salmista fala. O salmista fala que o Senhor não faz distinção entre aquilo que é secular e aquilo que nós podemos chamar de sagrado. Tudo é do Senhor. Colossenses 3:23, Paulo vai falar e alertar a igreja: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Meus irmãos, talvez um dos grandes prejuízos da nossa igreja, quando eu falo igreja, eu trago a mesma concepção que o Murilo trouxe na oração, a igreja invisível, a igreja do Senhor. Talvez um dos grandes motivos para nós sermos menos relevantes do que nós poderíamos ser, é a forma como nós encaramos a nossa vida, em departamentos. Parece que de segunda a sábado, nós encaramos a vida de uma forma, e domingo, aí sim, é o dia do Senhor. Não, meus irmãos. A partir do momento que nós somos chamados, a partir do momento que nós nos entendemos como povo de Deus, é de segunda a segunda. Então, a forma como eu encaro o meu trabalho não pode ser encarada como uma maldição, como um problema, mas é mais um espaço, é mais um lugar para que o nome do Senhor seja exaltado, para que ele não se torne algo inútil, para que ele não se torne algo vão. Se a finalidade do seu trabalho é trazer recursos financeiros, lógico que ele é importante, né? Se a finalidade do seu trabalho é unicamente fazer com que você construa uma casa, né? E aqui a casa no sentido simbólico, é você se colocar diante de qualquer projeto, seja ele financeiro, seja ele, né, estético, social. Se a finalidade do seu trabalho é somente isso, você enxerga o seu trabalho de maneira limitada. Mais do que isso, o salmista nos alerta que nós enxergamos a nossa vida de forma limitada. Se você não enxerga o seu trabalho como uma ponte, como um lugar para que o nome do Senhor seja exaltado, você está limitando a ação de Deus na sua vida, na história de outras pessoas. Meus irmãos, esse alerta não é só para o trabalho, né? E para aqueles que não trabalham, mas na escola, na faculdade, aqueles que logo mais, né, estarão aí caminhando para o Enem ou para outros vestibulares. Se você enxerga a sua profissão, a sua futura profissão, o seu período de universidade, somente como um lugar de passagem, não, meus irmãos. O nosso Deus, Ele se importa com os nossos projetos. O nosso Deus, Ele não está abscôndido, né, como diz a teologia, Ele não está escondido num grande trono e se interessando só, né, nos grandes eventos do universo. Ele se preocupa
como nós temos caminhado e se preocupa com aquilo que nós temos cantado. Ele se preocupa com o nosso dia a dia, com aquilo que nós temos colocado em perspectiva, com os objetivos do seu povo. Meus irmãos, muito provavelmente em poucos anos, o Brasil terá mais evangélicos do que qualquer outra manifestação religiosa. Nós somos a manifestação, a forma religiosa que mais tem crescido no nosso país. E por que nós vemos tão pouca diferença? Porque o Brasil, parece que o gigante nunca desperta. Porque talvez, meus irmãos, nós temos colocado o Senhor numa caixinha de domingo. Olha, eu ouço música gospel, tenho até um podcast gospel, ouço alguns tipos de pregadores de vez em quando, mas na minha vida, no meu dia a dia, a forma como eu emprego os meus recursos, a forma como eu invisto meu dinheiro, eu dou 10% e a igreja que toca essa parte, o resto eu que toco. Eu vivo a vida como eu quero. Se eu quiser investir, a forma como eu vou investir, se eu quiser apostar, a forma como eu vou tocar a minha vida, o problema é meu. Ninguém tem a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. E qual que é o resultado disso? Nós criamos relacionamentos superficiais. Nós estamos aqui, domingo a domingo, pessoas que se veem, se conhecem, às vezes se cumprimentam. Eu falo que se na rua alguém fala, eu já cumprimento, porque eu falo, ou é da igreja, posso não saber o nome, mas ou me viu em algum lugar, eu cumprimento para não parecer, pode até não ser para mim, já aconteceu várias vezes, de eu levantar a mão, a pessoa está falando com a pessoa do lado. Mas não tem problema. O problema, meus irmãos, é quando nós somos um povo, quando nós somos família do Senhor e não podemos recorrer uns aos outros. Isso, meus irmãos, o Senhor chama de um trabalho inútil. Edificar uma casa de forma inútil. Por quê? Porque o Senhor não participa desse tipo de projeto. O Senhor não faz distinção entre o sagrado e o secular. E, meus irmãos, muitas vezes a gente se preocupa muito com essas coisas. Isso é coisa do mundo, isso é música do mundo, isso é roupa do mundo, isso é uma série de coisas do mundo. Não se preocupem com isso, meus irmãos, porque onde você está, isso é coisa da igreja, é coisa do povo de Deus. Onde um representante do povo de Deus se apresenta, esse projeto é um projeto de Deus, desde que o Senhor seja colocado como prioridade. Desde que aquilo que nós colocamos, lógico, o trabalho não é um local para você ficar orando, você ficar somente lendo a palavra. O trabalho é um lugar para nós trabalharmos com diligência, mas que o Senhor seja exaltado nessa relação. Então, eu creio que a primeira grande verdade que o salmista nos ensina é que o Senhor não faz distinção entre o sagrado e o secular. Tudo é do Senhor. Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós colocamos como prioridade para os nossos recursos, para a nossa energia, para os nossos projetos, deve ser apresentado no altar do Senhor. Outra coisa, meus irmãos, o Senhor não tolera nada que inverta as prioridades da palavra. O Senhor não tolera nada que inverta aquilo que a Bíblia fala que é importante para nós, que é importante para o povo de Deus. E isso é um alerta que eu faço com muito cuidado, meus irmãos, porque aqui, como eu falei, o salmista fala de coisas importantes, coisas fundamentais para nós. É errado sonhar em ter uma casa? Lógico que não, meus irmãos. Eu ainda não tenho uma casa própria, mas eu creio que é o sonho da maioria ou de grande parte dos brasileiros. Meus irmãos, a casa própria, ou qualquer projeto, qualquer empreendimento nosso, pode se tornar um grande pesadelo, quando nós negligenciamos, ou quando esses projetos começam a trazer desgaste no nosso casamento, nos nossos relacionamentos interpessoais, começa a resultar em negligência para a nossa família,
em negligência para os nossos compromissos sociais. Meus irmãos, o alerta que o salmista faz é que o Senhor não está presente nesses empreendimentos. Quantas vezes, meus irmãos, nós projetamos, nós sonhamos, só que para que esses sonhos sejam concretizados, a primeira coisa que nós temos que abrir mão é de tempo com a nossa família. Almoçarmos juntos, jantarmos juntos, termos tempo de qualidade, estarmos entre irmãos. Não, preciso trabalhar, preciso pagar o terreno, preciso pagar, né, a parcela do carro, preciso pagar o meu iate, preciso fazer qualquer coisa, né? Aproveitar, preciso fazer, preciso acontecer. Chega em casa, a esposa já está dormindo, o filho já está dormindo, mas não, eu preciso conquistar, preciso fazer. Meus irmãos, tem um livro que eu não posso citar o nome aqui, né, porque eu vou citar assim uma parte, mas é um livro que tem um nome bem feio, mas ele faz um alerta muito interessante, né? É a sutil arte, né, de ligar, ou alguma coisa parecida, né? Do Mark Hamill, outra coisa ali. Então, você vai achar esse livro aí, tem até documentário hoje, mas ele faz um alerta muito interessante. Ele fala assim, olha, você pode trabalhar muito e conquistar muito dinheiro. Isso não garante que os seus filhos vão amar mais você. Né? E muitas vezes nós temos invertido essas prioridades. Como eu falei, não tem nada de errado em construir ou sonhar construir essas coisas. Mas o grande alerta que o salmista faz é que o Senhor não tolera que a gente coloque, né, ou traga prioridades, invista em prioridades que não são as suas prioridades. Meus irmãos, hoje a casa, né, também tem uma relação com o nosso status. A gente chega aqui, várias vezes a gente pergunta, né, onde você mora? Né? Se fulano fala o nome de um condomínio aí famoso, fala, nossa, meu, fulano mora, não sei os nomes aqui, né? Mora na Colina, mora no São Marcos, tem aquele condomínio lá de Porto Feliz, lá onde que é, Raoni? Não sei o nome ali, o Raoni falou, né? Mas, nossa, um terreno é não sei quantos milhões. Em Santos tem os prédios lá, né, em frente à praia e tal. Se fulano fala que mora num prédio, você sabe até o nome do prédio, né? Fala, putz, meu, esse aí que bênção que veio para a igreja, né? Que o dízimo vai... Não, estou brincando. Mas muitas vezes nós consideramos e queremos nos aproximar das pessoas dessa forma. E fulano mora lá no São Rafael, né? Nossa, que tadinho, né? Que pena que vem para a igreja. Se vem, vê o irmão no ponto de ônibus lá, nem dá carona, né? Fala, nossa, meu, vai gastar combustível para caramba para levar essa pessoa. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes a nossa casa, os nossos sonhos, não são sonhos para que o nome do Senhor seja exaltado. São sonhos para que a gente construa um reino particular. Para que as outras pessoas olhem, né, para nós e falem, olha só, né? Olha o que essa pessoa conquistou. Meus irmãos, como eu falei, não tem problema, né, você ter uma casa, e eu espero que todos tenham a possibilidade, né, de ter grandes casas. Se alguém comprar um iate, né, pode me chamar para ir para pescar um dia, não tem problema nenhum com essas coisas. Mas se o nosso coração, né, está mais preocupado com o status, né, a vizinhança, mostrar para os outros, né? Se um constrói uma casa com 20, eu quero construir uma casa com 25 quartos. Né? Nem tem quarto que você nunca vai abrir a porta, mas eu quero, né? Para que as pessoas saibam, para que os outros olhem e falem, essa casa, né? Aquela casa é a casa tal, né? Mora no condomínio tal. Meus irmãos, Deus não está nesses planos. O grande alerta do salmista é que Deus se importa com o que nós fazemos, por que nós fazemos e como nós fazemos. E o alerta que ele nos fala é que qualquer plano, como eu falei, seja construir uma casa, seja, né, alcançar um diploma, seja um lugar, né, um status social, olha, quando eu chegar em tal lugar na minha empresa, aí sim eu vou poder descansar. Por enquanto, hora extra, né, fico lá dias e dias e dias, a empresa toma o lugar da minha família. Meus irmãos, o Senhor não está nesses projetos. Qualquer coisa que possa destruir a sua família, impedir a sua comunhão com Deus, impedir a sua comunhão com os irmãos da igreja, qualquer energia que você gaste para construir um reino próprio e não
apresentar um reino do Senhor, o salmista fala que é fútil, inútil. O grande alerta que o salmista nos faz é que nós estamos servindo a um Deus errado, a um Deus que não é um Deus de Israel, a um Deus que não é o nosso Deus. No Novo Testamento, o próprio Cristo chama de mamon, ou dinheiro. Você pode estar correndo atrás, né, dos deuses dos likes, dos deuses do status social, do Deus, né, do status financeiro. Você pode estar construindo, estar vivendo pautado debaixo de vários deuses. Mas o povo de Deus canta e clama para que nós não vivamos a vida de maneira equivocada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Vigiar a cidade, meus irmãos, era algo fundamental. Segurança é algo que é necessário ao ser humano desde que o mundo é mundo. As cidades construíam grandes muros, grandes muralhas, e isso não é ruim. Pelo contrário, né? Quando os muros de Jerusalém caem, anos depois, Neemias, ele reconstrói o muro, abençoado pelo Senhor, né? Uma grande missão em que o povo de Deus é convidado a trabalhar, é convidado a usufruir. Qual que é o problema, meus irmãos, da segurança? Nenhum. Hoje nós temos várias formas de segurança, né? Câmeras de segurança, arame farpado, muros altos, condomínios, tantas coisas para que nós tenhamos uma sensação de segurança. Meus irmãos, aqui a grande pergunta que o salmista nos faz é: quando o Senhor se ausenta dos nossos projetos de segurança? Não que o Senhor não esteja preocupado com isso, é lógico que Ele está. O Senhor se compromete com o nosso bem-estar. O nosso perigo é quando nós nos preocupamos e tentamos tomar o lugar de Deus nessa relação. E quando que isso acontece, meus irmãos? Primeiro, quando nós tentamos estabelecer uma relação segura com o pecado. Meus irmãos, não permitam que o pecado se torne algo comum, algo corriqueiro, algo que a gente estabelece laços e pensa que não vai gerar nenhum tipo de consequência danosa para nós no futuro. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Você que é empresário, não pense que sonegar imposto, não agir de maneira correta com seus funcionários, que isso a longo prazo não pode... Mas ninguém está vendo, todo mundo faz isso, é o Brasil e tal. Não, meus irmãos, nós somos chamados para ser diferentes, né? Dentro dos nossos relacionamentos, não permitam, dentro do nosso casamento, né, que pequenas fissuras, seja, né, por causa de redes sociais, contato com pornografia, contato com tantas coisas que podem minar um relacionamento, não permitam que essas coisas façam parte do dia a dia da nossa vida, dia a dia de irmãos. Se você tem dificuldade com essas coisas, meus irmãos, aqui é o lugar para você tratar, na igreja, ter irmãos que saibam, que caminhem com você, independente das suas dores, né? Sempre é tempo para transformar, para mudar, para realinhar as nossas prioridades. Meus irmãos, quando que o Senhor, Ele pesa a mão nos nossos falsos projetos de segurança? Torre de Babel, né? Ao invés de cumprir aquilo que o Senhor esperava, né, do povo, crescer, multiplicar, eles quiseram se reunir, em vez de espalhar e povoar a terra, para que o nome deles fosse exaltado, né? Para que, chegando até o céu, todo mundo conhecesse quem realizou aquele grande empreendimento. Não está tão longe de nós, né? Nós não queremos exaltar o nome do Senhor, nós queremos que o nosso nome seja exaltado na terra. Então, tudo aquilo, meus irmãos, que está relacionado à nossa soberba, à nossa arrogância, aquilo que muitas vezes quer trazer o holofote para nós e não para o Senhor da nossa vida, tome cuidado, porque a marca que o Senhor Jesus fala que nós devemos cumprir e seguir, manso e humilde, jugo suave e fardo leve. Eu sempre brinco, né? Se fosse fazer uma tatuagem, eu escrevi aqui bem grande, né? Manso e humilde.
Julgo suave e fardado. Quem sabe, né? Vou botar aqui no pescoço para chamar a atenção e para não esquecer, né? Então, tudo aquilo, meus irmãos, que inverte a prioridade do Deus que nós servirmos e nos coloca em foco, tome cuidado. Isso é uma relação, muitas vezes amistosa, com algum tipo de pecado. Eu nomeei alguns aqui, né? Poderiam ter vários outros que poderiam ser nomeados. E quando o Senhor não está presente nos nossos projetos de segurança, quando nós cremos, meus irmãos, que os nossos projetos de segurança dependem da nossa força, dependem do nosso esforço. Não, meus irmãos, não. É o Senhor que se compromete e não nós mesmos. Eu creio que Ló, ele não olhou para Sodoma e Gomorra e pensou, falou assim, lá está acontecendo uma farra, é para lá que eu vou. Muito pelo contrário, diante de olhar para onde não tinha nada, né, e olhar para uma cidade estruturada, Ló escolhe a cidade estruturada. Quantas vezes, meus irmãos, nós não pautamos as nossas decisões pela mesma coisa? Não caminhamos dispostos para que o Senhor nos conduza, mas nós buscamos os nossos lugares de conforto. Um lugar onde talvez eu tenha menos desafio. Talvez, né, eu possa ficar ali mais tranquilo. Meus irmãos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu dons e talentos para que eles sejam utilizados, não somente, né, já vou contrariar um pouco do que eu disse, né, mas não somente no meio secular, mas também na igreja. Meus irmãos, quantos, né, se você está aqui sentado, se você está aqui acompanhando pela internet, quantos dons e talentos nós temos aqui? A única certeza que nós temos com o encontro com o Espírito Santo é que o Senhor nos dá algum talento, algo para edificar a igreja e, obviamente, para que seja bênção na vida de outras pessoas. A única certeza que nós temos quando nós chegarmos diante de Deus é que Ele vai nos perguntar, não se o Corinthians ganhou, jogou, se vai cair, se não vai cair, não quanto você levou, né, na conta do banco no final da sua vida, se estava no vermelho, se estava no azul, quantas parcelas de cartão você ainda está devendo, não vai perguntar quantos filhos ou, né, quantos casamentos você teve. A única coisa que nós temos certeza que o Senhor vai nos perguntar é, o que você fez com o talento que eu te dei? Meus irmãos, nós temos perdido tempo com tantas coisas, ao invés de nós investirmos, lapidarmos aquilo que o Senhor nos deu, e a igreja é esse local. Se você está aqui sentado, meus irmãos, e não trabalha num ministério, não se dedica na vida de outra pessoa, e aqui eu não estou falando, né, que você tem que aparecer aqui na frente ou coisa parecida, aqui aparece 1%, né, do que representa a igreja. Meus irmãos, você deve se preocupar com isso. Se você nunca se preocupou, pastor, eu não sei qual que é o meu dom e qual que é o meu talento. Eu sou responsável por isso. A liderança dessa igreja é responsável por isso, porque nós fomos chamados para isso. A função dos líderes da igreja é justamente reconhecer os dons e talentos que estão aqui dispostos e saber colocá-los, né? Saber agir de tal maneira com que a igreja seja relevante, não somente nessa 1 hora que a gente se encontra, mas de forma, né, hábil para a cidade. Então, se você, seja sincero, faça uma análise aí da sua vida. Lucas, eu não sei qual que é o meu dom, qual que é o meu talento. Isso revela algumas falhas, meus irmãos. Como eu falei, talvez nós estejamos caminhando, né, de maneira superficial, como irmãos, como liderança, nós estejamos afastados, nós precisamos nos conhecer, para que a gente possa edificar o corpo de Cristo, para que a igreja seja uma igreja relevante e forte. Então, quando o Senhor, né, se afasta dos nossos planos de segurança, quando nós cremos que podemos cumprir, quando nós cremos que podemos tomar as melhores decisões, quando nós vamos para o vestibular ou para a faculdade, achando que não tem nada a ver, o Senhor não tem nada a ver com a minha escolha. Muito pelo contrário, meus irmãos. Os nossos parâmetros de análise são limitados e falhos. Então, o Senhor não trabalha ou não caminha dentro dessas situações. Em vão vigia a sentinela.
não porque é ruim, mas porque o Senhor não está nos nossos planos, em que nós somos exaltados, em que o pecado faz parte dessa estrutura. Agora, meus irmãos, eu falo com muito cuidado, né? Primeiro porque meu patrão está aqui. E segundo, porque eu sei, né, que todos nós temos uma relação importante, né? O trabalho tem um lugar importante na nossa vida. Mas olha o que o salmista fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Meus irmãos, o salmista faz um alerta sobre o mau uso do trabalho. Isso é importante para nós. Por quê? O trabalho é ruim quando ele ultrapassa o limite daquilo que o Senhor estabeleceu para o trabalho. Quando ele ultrapassa o limite do razoável. Não adianta nada você acordar muito cedo e dormir muito tarde, né, se você coloca isso no seu coração como um estilo de vida. É óbvio, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos em empreendimento que demandam esforços. Né? Provérbios 31 fala da mulher, né, que queima o óleo da meia-noite, ou seja, a pessoa que ultrapassa a atividade comum, né, e isso é louvável, é elogiável, desde que isso não seja o nosso estilo de vida. Por quê? Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz esse versículo de outra forma, e eu acho de uma sensibilidade sem tamanho. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O que isso quer dizer, meus irmãos? Você pode fazer o trabalho se tornar uma maldição na sua vida, se você não entende o equilíbrio, o shalom, a paz que o Senhor traz no nosso dia a dia. Meus irmãos, o trabalho pode ser uma maldição, né? Quando o homem cai, quando o homem peca, um dos seus atributos é justamente lutar contra a terra. Mas é nesse exato momento que também entra a graça do Senhor. Desde a criação, antes do pecado, o Senhor nos ensina a lógica do descanso. Por que, meus irmãos? Trabalhar 6 dias e ter um momento para descansar é justamente você apreciar o seu trabalho. Você confiar que você pode descansar, que você pode parar. Meus irmãos, numa geração em que a gente não consegue ficar segundos, né, sem olhar para o celular, sem, né, atualizar o feed ou coisa parecida, sem estar ligado ou linkado com as informações, a Bíblia nos ensina que o momento de descanso é fundamental. Pare, aprecie aquilo que você está fazendo. Por quê? Amanhã pode ser que você não esteja mais aqui, né? O Novo Testamento traz um exemplo exatamente assim. O homem que trabalhou, né? Recolheu nos seus celeiros e fala: olha, amanhã eu vou ter que construir mais celeiros para guardar mais. A Bíblia chama esse homem de louco. Louco, essa noite vão pedir a tua alma e o que tu tem. O que vai acontecer, meus irmãos? Quantas famílias são destroçadas na partilha de bens? Eu já falei para vocês, né? Se eu não falei, vou repetir. O meu vô, ele tem um prestobarba, né, uma gilete que é toda, né, desmontável e tal, que era do pai dele, né, então era do meu bisavô. E teve uma vez que eu olhei, eu sou o neto mais velho, né, por parte de mãe, aí eu olhei para o meu avô e falei assim: vô, quando o senhor partir, né, eu como neto por direito vou ficar aqui com o seu prestobarba, né, não que eu me preocupe muito em fazer a barba, mas vai ficar para mim e tal. E ele olhou para mim e falou assim: filho, quem disse que eu vou partir antes de você? Né? E eu olhei e eu falei: realmente, vô, perdão. Eu fui muito deselegante, mas ele trouxe uma perspectiva que é real. Quem sabe, quem controla o dia de amanhã? Meus irmãos, às vezes a gente trabalha e nunca usufrui do nosso trabalho. Aqui, o que o Senhor nos ensina, né, através do salmista, é que o Senhor dá
o Senhor abençoa aqueles que confiam nele. E essa é uma lógica que para nós é difícil, meus irmãos, porque é a lógica da graça. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que gosta de louvar os méritos, gosta de exaltar a meritocracia, mas a lógica de Deus é diferente. Ela não é uma lógica que abençoa aqueles, que são os melhores, os que obedecem 100% da lei. Era assim que os fariseus pensavam, mas Cristo inverte a lógica. Ele dá àqueles que estão descansando, Ele dá àqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam, aqueles que invertem a lógica. E para nós isso é muito difícil. Como que eu vou explicar isso para vocês? Eu não sei. Eu tenho tentado trabalhar, Eu tenho um menininho, não tem 3 meses ainda, e eu olho para aquela coisinha lá, eu falo, o que vai ser, O que passa por essa cabecinha? Como que eu vou ensinar para ele, que amar o Senhor é mais importante do que ter um trabalho que pague, 30 salários mínimos? Não sei ainda, E todo dia para mim é um desafio. Quando eu saio de manhã, quando eu saio para estudar, quando eu abro mão de um monte de coisa, eu falo, será que eu estou caminhando, da forma correta? Eu não sei, A graça, a gente não entende. A gente tem que, de certa maneira, aceitar que essa é a lógica do Senhor. E o alerta do salmista é fundamental para nós. Descansem, 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 E agora o salmista ele traz no segundo bloco do Salmo uma lógica diferente, meus irmãos. E por isso, parece que ele está falando de outra coisa, mas na realidade ele está aplicando a forma como o Senhor se relaciona conosco. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Meus irmãos, a família funciona numa lógica diferente do trabalho. O trabalho funciona na lógica do salário. Eu produzo e, de acordo com aquilo que eu produzo, eu mereço receber. Aqui, meus irmãos, o termo que o Senhor coloca é diferente. Por quê? Os filhos são o quê? Herança. Aqui o termo é literalmente presente. Ninguém trabalha por presente. Imagina, vou convidar lá o Raoni, que é meu cunhado. Fala, Raoni, você que tem um monte de habilidades aí, engenheiro, vamos construir a minha casa, faz um projeto lindo para mim, quando terminar eu te dou um presente. Quem que trabalha assim? Márcio vai me chamar, Lucas, vamos dar aula lá comigo e tal, no final do ano eu vou te dar um presente. O que é um presente? Eu não sei. Quem já participou de amigo secreto sabe, Às vezes você gasta um dinheiro, pensa no seu amigo secreto, quando você chega, você recebe, uma meia. Pô, isso é presente, Meia é presente? Pelo amor de Deus, estou brincando. Se alguém gosta de ganhar meia aí, ou de dar meia, dê para outro, não para mim. Por quê? Presente a gente não merece, meus irmãos. Presente é algo, que alguém dá. Às vezes a gente está esperando, às vezes a gente não está esperando, Se você for tio da Antonella, ela vai estar esperando, senão os presentes chegam. A gente não trabalha por presente. Essa é a lógica, o contraste que o Senhor estabelece. Por quê? Você pode fazer, você pode acontecer, mas o Senhor trabalha. Herança do Senhor são os filhos. O presente do Senhor são os filhos. É lógico, meus irmãos. Aqui a gente está trabalhando, Está pensando numa sociedade pautada pela agricultura. Mas o princípio que aqui está presente é muito importante. Por quê? Na antiguidade, meus irmãos, os pais dependiam dos filhos. Quando a força física começava a falhar, você só tinha certeza que você seria protegido na sociedade através dos seus filhos. A gente vê o exemplo de Jacó. Jacó está cego, velho, não consegue fazer nada, mas os seus filhos o honram, o protegem, manifestam a sua vontade até quando ele morre. Fala, olha, ele gostaria de ser enterrado junto com seus pais. E fazem um grande cortejo, para que aquilo fosse cumprido. Meus irmãos,
Aqui a lógica que o salmista está estabelecendo, você pode trabalhar 30, 40, 50, 100 anos numa empresa. Tudo certinho, FGTS, né, fundo de garantia e tal. Podem colocar uma estátua sua na porta da sua empresa quando você morrer. Você nunca vai ter um impacto maior naquela empresa do que você vai ter na vida dos seus filhos. Na vida daqueles que se relacionam intimamente com você. Nunca, nunca, nunca. E quem vai se preocupar com você na sua velhice é a sua família, são seus filhos. Meus irmãos, eu não sei porque a gente inverteu a lógica. Para de achar, né, que uma boa aposentadoria e um plano de saúde, no final da sua vida, vai trazer tudo o que você precisa. Não, meus irmãos. A solidão, né? Ter alguém para você contar as mesmas histórias 10 vezes. Eu faço isso hoje no púlpito. Imagina quando eu ficar mais velho, né? A Jéssica fica, puxa a blusa lá, fala, você já contou para mim, né? Conta agora para minha bonequinha lá. Ela fala, eu falo, eu repito, quando eu ficar velho vai ser pior. Né? Eu tenho foto impressa, eu gosto de olhar, eu sou nostálgico, eu coleciono coisa, né? O Pedro vai sofrer comigo. Não quero saber, o problema é dele. Né? Eu estou sofrendo com ele agora. Né? Não durmo agora, chego lá igual um zumbi na sala. Então, vai querer ouvir as mesmas histórias, meus irmãos. Eu, igual falei, né, eu sou cada vez mais nostálgico. E antes eu falava, não, eu quero criar filho para o mundo, manda eles embora. Agora eu quero ficar velho do lado deles. Né? Alguém para ouvir minhas histórias. Por que pastor velho não prega? Né? Porque não larga o microfone, eu já estou passando do tempo já. Pastor velho é a mesma coisa. Se você pegar alguém aí, desculpa, né, os pastores aí, jubilados, o homem não larga, não para de falar. Por quê? A gente tem necessidade, né, de compartilhar, de falar. Coisa mais triste que a solidão, meus irmãos. Agora, principalmente para os jovens, eu estou muito feliz que as crianças estão aqui. Meus queridos, não permitam, né, que uma grande mentira da nossa geração, que tem sido montada e pautada há muitos e muitos anos, né, que a nossa segurança está no trabalho, está naquilo que a gente conquista e não na nossa família. A gente tem visto uma geração que quer se formar, como eu falei, não tem nada errado com isso, né? Quer se formar, quer pós-graduar, quer, né, ter 2, 3 casas, uma casa própria, 2 de aluguéis, 4 carros, para ir pensar em casar, ter filhos e tal. Meus irmãos, não, isso é um plano de Satanás. Não permitam, né, depois que você falar 5, 6 línguas, 8 idiomas, agora eu vou procurar uma esposa, né, um marido. Eu posso falar porque eu casei tarde, tá, meus irmãos? Mas não porque, é porque eu sou difícil mesmo, né? Não porque eu não queria ter casado antes. Mas, meus irmãos, não permitam que a nossa segurança esteja nesses elementos, é sobre isso que o salmista está falando. Meus irmãos, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem bons pais, boas mães, né? Bons maridos, porque isso que vai transformar a nossa sociedade. Não o quanto seu filho ganha, não, né, quantas aposentadorias ele vai alcançar, mas um grande impacto, né, vai acontecer quando nós olharmos orgulhosos, né, para as famílias que nós temos aí construído, nos relacionado dentro da igreja. Então, espera aí, viu, amor? Mais uns 4, 5 filhos aí para a gente começar a trabalhar aí, né? E se não for biológico, a gente adota, tem filhos aí, né, do nosso relacionamento, que a gente pode também impactar. Olha que imagem linda, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos da mocidade. Feliz o homem, não feliz o homem que trabalha, não feliz o homem que edificou a casa, não feliz o homem que guardou a cidade, não feliz o homem, né, que conquistou grandes e grandes coisas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por quê? É dessa forma que ele não será envergonhado. Meus irmãos, você já entrou numa casa simples? Uma casa muito simples, eu já entrei, né? Em casa muito simples. Pessoa que já tomei café, né, com latinha de cerveja aberta, né? A pessoa não tinha um copo de vidro. Bebia na latinha de cerveja aberta, né? Obviamente já bebeu a cerveja, né? Mas tomando café, copo de latinha, né? Sentar, não tinha sofá, uma lata de tinta com um pedaço de madeira e tal. Meus irmãos, não tem problema nenhum. As pessoas não se sentem envergonhadas por isso. Pelo contrário, aquilo ali é a casa dela, o lar delas. Não tem problema nenhum com isso. Meus irmãos, olha que coisa linda, né?
quando nós não seremos envergonhados? Quando nós honramos e somos honrados pela família, né? Não só a família dos filhos biológicos, como eu falei, mas pela família da fé. Quando pleitear com os inimigos a porta, né? A porta da cidade era o local onde as contendas eram resolvidas. Então, você não caminhar sozinho honra, né? Não te envergonha diante dos seus inimigos. O que isso quer dizer, meus irmãos? Muitos empreendimentos nossos, na verdade, nos afastam das pessoas, nos afastam dos nossos irmãos, nos afastam dos nossos amigos, nos afastam da nossa família. E não tem coisa mais triste do que você ter uma casa enorme sem ninguém para usufruir dela, né? Ter uma conta aí com vários e vários zeros e não tem uma pessoa para estar do seu lado. Tem uma série, né, chamada Breaking Bad, e eu gosto muito dessa série, ela tem várias lições, e tem um momento, né, que um dos personagens, vou tentar não dar nenhum spoiler, ele está fugindo, porque ele cometeu vários crimes, e ele tem literalmente, né, tonéis e tonéis, quartos de dinheiro. E ele tem uma pessoa, né, que sabe onde ele está e tal, e tem uma hora que a pessoa está indo embora, ele tira um bolão de dinheiro, né? Sei lá se são 5 ou 10 mil dólares, e ele fala para a pessoa, fica comigo mais 10 minutos, conversando. 10 mil dólares, né? Aí você pensa que a pessoa vai ser piedosa e tal, ela pega o dinheiro, começa a contar o tempo. O que adianta, meus irmãos? O que adianta, né? Esse é o alerta do salmista. Tudo aquilo de bom, tudo aquilo que nós fazemos procede da graça. Qual que é a lição final de tudo isso, meus irmãos? O salmista nos alerta. Quem dá muita importância ao trabalho, e aqui o trabalho, como eu falei, né, são os nossos empreendimentos individuais, ainda não entendeu a graça de Deus. E é sobre isso que eu gostaria que você refletisse agora. Essa relação do esforço com o descanso. Eu gostaria, né, se você está com a sua família e próximo, que você se reunisse, né, que a gente pudesse orar. E se você não tem ninguém da sua família, vai para perto aí de alguém da família da fé, né? Não gostaria que ninguém estivesse sozinho nesse momento. Se você está passando por algum momento, alguma situação, né, de agonia, de dificuldade, agora é para nós caminharmos e cantarmos juntos nesse momento de oração. Pode se unir aí, senta, né, com a sua família. Se você ainda não conversou, teve um café da manhã corrido, compartilha com essa pessoa. Nós vamos orar nesse momento. Orar pela sua vida, orar pela nossa igreja, orar pelo seu trabalho, orar pelos seus planos, orar pelos seus empreendimentos individuais, para que tudo aquilo seja alinhado com o Senhor da nossa história. E para que o nosso esforço não seja inútil, para que Ele esteja presente no nosso dia a dia. Eu vou tomar a liberdade também de sentar ali com a minha família, né? Então a gente vai ter alguns minutos, e logo depois eu peço para que o presbítero Márcio ore por nós, e passo a palavra para o grupo de louvor, para aqueles que devem continuar. Vamos orar?